apenas para que façamos a leitura da palavra que se encontra no livro de Daniel. Aleluia. No livro de Daniel. Enquanto vocês procuram, eu gostaria de reforçar a necessidade de nós de fato absorvermos, cada palavra que é ministrada aqui, guardarmos cada palavra que é ministrada na tábua do nosso coração, porque é justamente nos momentos difíceis que cada palavra ministrada aqui nos sustenta. É justamente nos momentos das atribulações é que a palavra nos pega pela mão e nos guia, nos mantém no caminho. Então toda palavra ministrada aqui, meus irmãos, procurem absorver o máximo. Ainda que talvez vocês não gravem as referências, o que de fato às vezes é impossível, gravar tanta referência, mas se apegue na mensagem, porque quando alguém está ministrando, a mensagem não é desse alguém, mas sim de Deus. Amém? Livro de Daniel, capítulo 3. Capítulo 3, nós vamos ler apenas 3 versículos. Vamos ler do versículo 16 até o versículo 18. Daniel capítulo 3, do versículo 16 até o versículo 18. Para você que está sem Bíblia, se você quiser acompanhar, por gentileza, está aqui no telão. E a palavra diz assim: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém? Feche seus olhos, vamos orar agora. Feche os olhos e abre o coração. Fala para o Senhor: Senhor, que essa palavra verdadeiramente possa me alimentar, que essa palavra verdadeiramente possa me estruturar, não porque é o Joey que esteja pregando, mas pela palavra ser tua, e não existe nenhuma palavra que é lançada e volta vazia. Então, Senhor, toma a minha mente. Não espera eu dar o sinal não, meu irmão. Já começa a orar, já abre a sua boca, já começa a clamar. Fala: Senhor, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas eu me disponibilizei a estar aqui na tua casa. Então fala comigo, fala com a tua igreja. Meu Deus, Senhor Jesus de Nazaré, neste momento queremos te entronizar, ó Deus, cada vez mais no nosso meio, porque a casa é tua, a palavra é tua, a vontade é tua, vontade que é boa, perfeita e agradável, vontade que é boa, perfeita e agradável. Ainda que não entendamos, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ainda que estejamos em conflito, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ainda que estejamos sendo ameaçados pelo mundo, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Jesus, eu te entrego a tua igreja nas tuas mãos, incluindo a minha vida. Jesus, abre, nos ajude a abrir o nosso coração, a nossa mente, para verdadeiramente entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Senhor, como eu sempre digo, ó Deus, que os lábios sejam os meus, mas que a voz seja a tua. E que a tua voz, ó Deus, possa alcançar onde a minha não alcança. Que a tua voz, ó Deus, possa operar da forma que a minha não opera. Que a tua voz, ó Deus, tenha um poder que a minha não possui. Então, tenha total liberdade para atuar em nosso meio. Nós costumamos dizer, ó Deus, que o culto de domingo é um culto de louvor e adoração, mas eu creio que sob a liberdade do teu Espírito, este domingo também será um domingo de libertação. Será um domingo, ó Deus, de quebra de cadeias. Será um domingo, ó Deus, de quebra de muralhas. Será um domingo, ó Deus, o qual o Senhor reservou para fazer do seu povo, que antes não era povo, mas que agora é povo escolhido pelo teu Espírito, como vencedores, pelo poder da tua palavra. Deus, fala conosco e não te cales, ó Deus, em nome de Jesus. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Em nome de Jesus. Podem se sentar, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, louva a Deus.
Não espera o fogo pegar para glorificar, não, meus irmãos. Glorifica. Glorifica, porque se a gente ficar esperando o fogo pegar para glorificar, aí que nada acontece. A gente tem que glorificar para o fogo poder pegar. Amém? Aleluia. Meus irmãos, eu acho que hoje eu vou precisar ligar o ventilador. Me desculpe, perdão. O texto que nós acabamos de ler é um daqueles textos que nós costumamos dizer que é muito famoso, que quase todos já tiveram acesso, né? Já viram, já ouviram. É um daqueles textos que poderiam, de repente, a sua fama, melhor dizendo, poderia ser comparado com a abertura do Mar Vermelho, o duelo de Elias contra os profetas de Baal, os 7 mergulhos de Naamã, enfim. Esse texto, ele faz parte da minha vida e faz parte da minha adolescência. Eu lembro que alguns anos atrás, quando eu tinha 12, 13 anos, a minha tia, uma tia que morava mais próximo de nós, ela sempre passava lá na minha mãe e me pegava aos sábados à tarde para me levar nos cultos de libertação, nas consagrações, passava para me levar nos cultos jovens, nas conferências, enfim. Então, por volta aí dessa idade, de 12 a 13 anos, foi exatamente a idade a qual eu comecei a caminhar. Minha tia me levando. E minha tia, ela sempre foi apaixonada por essa mensagem. Então, todas as vezes que eu a acompanhava, que ela tinha oportunidade, ela ministrava essa palavra. Ela é quase uma doutora em Mesaque, Sadraque e Abednego, de tanto que ela ministrava. E de tanto acompanhar, eu fui aprendendo. De tanto acompanhar, eu fui absorvendo, né? E às vezes, mesmo estando em casa, ela sempre ministrava essa palavra para a gente, numa conversa ali com bolo, café. Daqui a pouco estava minha tia falando sobre a mensagem de Mesaque, Sadraque e Abednego. E por que eu estou falando isso? Porque é muito importante para você que tem um filho, para você que tem uma filha, trazê-los para a casa do Senhor. Eu ressalto isso justamente para trazer a mais a responsabilidade que está escrito em Provérbios 22:6, que diz: coloque a criança no caminho que se deve andar, e quando estiver mais velho, ele não se desviará. Aleluia! E por que eu digo isso? Por testemunho próprio. Através da minha tia, Deus plantou a semente no meu coração. Por volta dos 12 a 13 anos eu comecei a caminhar. Aos 16 anos, com um pouco mais de maturidade, eu aceitei a Jesus. Aos 19 anos eu desviei. Aí fiquei desviado dos 19 até por volta aí dos 27, dos 28 mais ou menos, quando de repente a chama voltou a acender. Aleluia! Aquela semente que a minha tia havia plantado, levada pelo Espírito Santo de Deus, levou anos, mas floresceu. Aleluia! Glória a Deus! Daí eu voltei para a igreja, voltei para os pés do Senhor, e aqui estou para glorificar o nome dele. Aleluia! E eu até lembro com essa história, né? Claro, todos nós, talvez, muitos de vocês já tenham lembrado, a história do filho pródigo, que após atingir uma certa idade, ele resolve se aventurar, investe tudo que tem, gasta tudo que tem, aproveita a vida, e quando ele se depara um pouco além com as realidades, com as dificuldades, ele vai e se lembra do caminho de retorno. O caminho de ida muitas das vezes não importa, o importante é o caminho do retorno, que é exatamente saber para onde nós devemos voltar, que é na casa do Pai. Aleluias, aleluias. E com o passar do tempo, estudando, me desenvolvendo através da palavra e na palavra, esse texto ele deixou de ser um elo entre tia e sobrinho e passou a ser uma das minhas bases de entendimento para o que verdadeiramente é adoração, para o que verdadeiramente possa vir a ser o poder da adoração. Através de Mesaque, Sadraque e Abednego, nós vemos, né, todos nós vemos, como nós possivelmente já sabemos, eu vou continuar dando sequência, nós vemos a manifestação do poder de Deus de maneira extraordinária, através da adoração de Mesaque, Sadraque e Abednego. E para você que já conhece a história, talvez você pergunte: mas peraí, adoração? Mas eu não vejo Mesaque, Sadraque e Abednego cantando como a Noemi. Eu não vejo Mesaque, Sadraque e Abednego tocando teclado como Yuri.
pensando como anjo, porque infelizmente a sociedade, o cotidiano, a gente acaba acreditando que louvor e adoração está baseado e resumido apenas no ato de cantar aqui em cima. Está apenas limitado ao ato de dançar, de tocar. Não deixa de ser. É sim uma vertente da adoração. Só que a verdadeira adoração não é o que se faz sobre, mas sim abaixo. Aleluia! Aleluia! A verdadeira adoração não é quando a gente toca, é a maneira com a qual nós caminhamos fora da igreja, dando o nosso testemunho. Aleluia! A verdadeira adoração não é simplesmente eu fazer um passo adequado, um passo elaborado e a igreja bater palma, louvar e glorificar. Não! A verdadeira adoração é quando nós identificamos que os nossos passos, eles precisam ser alinhados com a vontade de Deus. Aleluia! Eu não estou desmerecendo os ministérios, muito pelo contrário. Talvez vocês possam dizer, eu acho que o Joey está dando uma cajadada no povo do louvor. Não é nada disso. Muito pelo contrário. Eu falo isso por testemunho próprio. Eu não estou dando aqui um testemunho de ai nem de Deus, eu estou dando um testemunho próprio. Com o passar do tempo, me desenvolvendo, eu achei que eu poderia simplesmente subir no altar e fazer o fogo cair. Verdadeiramente o fogo caía, mas pela graça e pela misericórdia. Porque na igreja o fogo caía, mas em casa eu não acendia nem um palito de fósforo. Eu não orava, eu não me separava, eu não me consagrava. Mas na igreja, aleluia, aleluia, e o fogo caía pela graça e pela misericórdia de Deus. Ou seja, era uma unção mascarada, era uma unção maquiada, era uma unção momentânea, que quando o culto acabava, a unção ficava e ia embora vazio. E com o passar do tempo, estudando a palavra, me desenvolvendo pela graça e pela misericórdia, Deus foi me levando a um outro entendimento. Deus foi me levando a uma outra vertente. E Deus foi trabalhando isso na minha vida, para que eu pudesse entender que muito mais do que uma voz afinada, muito mais do que um instrumento bem tocado, muito mais do que uma coreografia bem elaborada, o que vale para Deus é o nosso caminhar fora da igreja. A verdadeira adoração está fora, não está dentro. A verdadeira adoração está fora da igreja. Aleluia, é a maneira com a qual nós lidamos com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, é a maneira com a qual nós falamos, nós tratamos, nós abraçamos, nós acolhemos, nós consolamos. Essa é a verdadeira adoração. O que nós fazemos aqui dentro tem que ser o transbordado do que acontece lá fora. Em especial no nosso quarto. Em Mateus 6,6 a palavra do Senhor diz: quando quiseres pedir algo ao Senhor, entra no teu quarto, no secreto, que Ele te recompensará. É Deus falando, quando você quiser verdadeiramente mostrar uma adoração genuína, vai sozinho, porque a adoração é tua. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. E para que a gente possa entender o contexto do livro de Daniel, a cidade, a nação de Israel, ela estava passando por um declínio, mais uma vez um outro declínio. Israel estava adulterando, Israel estava se corrompendo, Israel estava vivendo uma vida de lascívia, de luxúria, estava transgredindo os mandamentos, estava transgredindo a vontade de Deus. E para completar, depois da morte do rei Salomão, filho de Davi, o reino de Jerusalém ele é dividido. Então fica dividido entre o reino do norte e o reino do sul. E nós sabemos muito bem, de acordo com a própria palavra de Deus, que o reino dividido não subside. E a própria palavra do Senhor diz que o reino, a cidade ou a casa dividida em si mesmo, ele não prospera, ele não avança, ele não cresce. Por isso é necessário que nós estejamos juntos, unidos. E quando eu falo juntos, unidos, eu não me refiro ao ajuntamento físico, o que é muito bom. É bom nós estarmos em comunhão, sairmos como fizemos na sexta-feira, irmos para uma pizzaria, fazer uma reunião na casa de um, na casa de outro. Mas quando eu me refiro à união, é estarmos unidos sobre uma única palavra, sobre um único direcionamento, sobre uma
ministérios, é divisão na igreja, é divisão entre as igrejas de uma maneira geral. E aonde que Deus fica nisso tudo? Depois então que Israel foi dividida, Deus se utiliza então da sua vara de correção para aplicar, para disciplinar Israel. E Deus autoriza e permite que o rei da Babilônia, na época, Nabucodonosor, invadisse Jerusalém e sitiasse Jerusalém. E assim Nabucodonosor fez. Nabucodonosor é aquele rei que superou Faraó. Nabucodonosor é aquele rei mais tirano do que Faraó foi. Nabucodonosor é aquele que foi muito mais transgressor do que Faraó foi. Só que Nabucodonosor era um homem visionário. Nabucodonosor era um homem de visão. Poxa, você está falando isso de Nabucodonosor, um homem tão cruel? Sim, porque meio das coisas ruins a gente consegue extrair coisas boas. Nabucodonosor era um homem que tinha um poder, um domínio de controle, um domínio de liderança. E a gente tem muito que aprender com Nabucodonosor. Ele invade Jerusalém, e justamente quando ele faz de todos aqueles israelitas, de todos aqueles judeus escravos, ele orienta que no meio de todos aqueles cativos que fossem separados aqueles que eram dotados de conhecimento. Para quê? Para que ajudassem na administração do reino. Não deixariam de ser escravos, não deixariam de ser cativos, e trabalhariam justamente a favor do reino. Então Nabucodonosor libera uma ordem para as penais. As penais, que era o chefe dos eunucos, você vai separar então alguns os mais inteligentes, vai separar alguns os mais bem dotados de entendimento para trabalhar, para somar administrativamente no reino da Babilônia. E as penais, diante de todos aqueles prisioneiros, diante de todos aqueles escravos, começa a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E a gente pode perguntar, mas como assim? As penais, ele era um pagão. As penais, ele não adorava somente a Deus. Mas quem disse que Deus precisa que alguém seja A ou B para ele usar? Ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, na hora que ele quer. Aleluias! E as penais foram usadas por Deus para selecionar Daniel, aleluia, Ananias, Misael e Azarias, que posteriormente passariam a se chamar Beltesazar, Mesaque, Sadraque e Abidnego. E você pode se perguntar, mas por que mudou o nome? A mudança de nome era um costume que os povos antigos tinham. Sempre que eles capturavam, sitiavam um povoado, que eles faziam de algumas pessoas cativas, escravas, eles, por algum motivo, eles trocavam o nome daquelas pessoas, justamente para demonstrar domínio, para demonstrar poder como um ato de humilhação. Em algumas situações, para demonstrar também mudança de vida. Ou seja, todos esses homens que foram cativos, eles estavam, de certa forma, mudando de vida. Eles eram livres, agora escravos. Eles adoravam apenas a um Deus, agora estavam inseridos em um contexto completamente pagão, idólatra a todos os outros deuses. E para completar, eles tiveram seus nomes alterados. E esse procedimento, eu costumo até dizer que eles aprenderam com o próprio Deus. Porque Deus que começou com essa mudança de nome, né? De Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, de Jacó para Israel, de Oséias para Josué. E justamente levado por essa suposta doutrina, é que muitos acabam se deixando levar pela teologia da Maria. E que teologia é essa? Da Maria vai com as outras. O que você quer dizer? Porque as pessoas acham que só porque Deus mudou o nome de todas essas pessoas, também mudou o nome de Saulo para Paulo. E não. Paulo sempre foi chamado Paulo e sempre foi chamado Saulo. A questão é que ele tinha duas nacionalidades. Ele era Saulo, ele era judeu, ele era da tribo de Benjamim, por isso que o seu nome tem a raiz Saul, porque ele vinha exatamente da tribo do rei Saul, que foi o primeiro rei de Jerusalém. Então foi posto um ó para derivar do nome do rei, então passou a ser Saulo, ou seja, da tribo de Benjamim. E Paulo, por ele ter nascido em Tarso, na Sicília, que era uma província romana. Então Paulo, ele sempre teve os dois nomes. E isso a gente vê em Atos 13:9, que diz:
todavia Saulo, que também se chama Paulo. Só que as pessoas, elas não estudam, elas não leem, elas não compreendem e falam: quando Deus mudou a vida de Paulo, ele se chamava Saulo, e Deus mudou a vida dele, ele passou a se chamar Paulo. Não, ele sempre teve o nome Saulo e Paulo, Saulo e Paulo. Ou seja, completamente divergente do que a gente costuma, né, a ouvir, a descrever. Aspenaz então muda o nome de Daniel, de Ananias, de Misael e de Azarias. E isso aponta diretamente para uma mudança de identidade. Isso aponta diretamente para uma descaracterização. Esses homens, eles eram fiéis a Deus. Esses homens, eles tinham uma rotina e eles foram escravizados. Eles foram lançados em um ambiente completamente desfavorável. E para completar, para transbordar ainda o copo, eles tiveram seus nomes modificados, para que até mesmo eles se esquecessem quem eles mesmos eram. Porque é muito fácil a gente estar num ambiente e com o passar do tempo a gente esquecer da nossa identidade. A gente passa a falar o que os outros falam, a gente passa a fazer o que os outros fazem, a gente passa a se comportar como os outros se comportam, a gente passa a ter trejeitos como os outros possuem trejeitos, e aos poucos a gente vai perdendo a nossa identidade, a identidade que Deus nos deu. Quantos estão compreendendo? Amém. Aleluia! Só que Mesaque, Sadraque e Abednego e Daniel, consecutivamente, eles demonstram uma adoração a Deus. E que adoração é essa? Foi a fidelidade em ter todo o seu exterior, em ter todo o seu exterior alterado, modificado, mas dentro deles, intactos em essência. É como se eu ouvisse eles dizendo: vocês podem mudar a minha geografia, porque eu saí de Jerusalém e vim para a Babilônia. Vocês podem me inserir em um ambiente completamente desfavorável, porque não é nada agradável para mim estar em um ambiente completamente idólatra. Vocês podem mudar o meu nome, mas não pode mudar a minha essência de adorador. Aleluias! Não pode mudar homem nenhum, circunstância alguma, problema algum pode ter o poder de mudar a nossa essência de adorador. Aleluia! Aleluias! E seguindo dentro do contexto, o rei Nabucodonosor então levanta uma estátua de ouro e exige que todos os povos em todas as línguas se dobrassem diante daquela estátua como sinal de adoração. E reúne todos os povos, milhares de pessoas, centenas, dezenas, milhares de pessoas reunidas para então ter a grande inauguração da estátua, né, de adoração. E Nabucodonosor diz: vai tocar a harpa, vai tocar todos os instrumentos, e no toque dos instrumentos eu quero que todos se dobrem em um gesto de adoração. E assim foi feito. Foi tocado. Daniel nessa ocasião não estava presente, apenas Mesaque, Sadraque e Abednego, e toda aquela multidão se dobrou, toda aquela multidão se prostrou, menos Mesaque, Sadraque e Abednego. E quando eu estava estudando para essa palavra, Deus falou: veja só como que uma pessoa que não se dobra tem destaque. Veja só como uma pessoa que não se dobra é mais visível de se enxergar. Eles estavam no meio de pessoas pagãs, mas a sua fidelidade a Deus chamou a atenção de todos os outros. E Deus está falando para nós nessa noite que nós possamos nos manter fiéis, que no meio de mentirosos, nós que somos verdadeiros seremos notados. No meio de idólatras, no meio de nós que adoramos somente a Deus, nós seremos notados. No meio de adúlteros, nós mantendo a nossa fidelidade a Deus e no nosso relacionamento, nós seremos notados. Aqueles que mentem, que roubam, no meio de todos eles, nós mantendo a nossa retidão diante de Deus, nós seremos notados. Aleluia! Não é pelo fato de estar no meio de um grupo A, de um grupo B, que a gente precisa se comportar como eles. Nós precisamos fazer a diferença. Deus nos chamou para ser sal da terra, sal dessa nação. Então nós não podemos nos igualar, nós não podemos dar um jeitinho para tudo. Eu entendo, é meu amigo, é meu familiar, a gente está aqui sentado, aí começa a falar mal de um e do outro, aí a pessoa vai na onda. Daqui a pouco bebe um pouquinho, a pessoa vai na onda. Daqui a pouco dá um tapinha no cigarro, a pessoa vai na onda. Daqui a pouco, olha só que bonitinho, aquele rapaz ali não sei o que, e eu acho que ele ficou interessado em você, a pessoa vai na onda. E daqui a pouco
já perdeu a essência da adoração, a essência de adorador. E qual é a essência do adorador? Não é simplesmente louvar melodicamente, mas é se manter fiel à palavra de Deus. Aleluia! Mesaque, Sadraque, então se destacam porque eles não se dobram. E um dos governadores, uma das pessoas que estavam ali, olha para eles e vai direto para o rei, batendo no ouvido do rei e diz: não, Senhor, o Senhor não fez um decreto para que todos se dobrassem? Só que existem 3 judeus aí que não se dobraram. Existem 3 judeus aí que tiveram a oportunidade de se prostituir, mas não se prostituíram. Existem 3 judeus aí que tiveram a oportunidade de roubar, mas não roubaram. Existem 3 judeus aí que não se dobraram à prostituição, ao roubo, ao adultério. E aí, o que a gente faz com eles? Daí então Nabucodonosor manda chamá-los para entender o que estava acontecendo. E Nabucodonosor diz: olha, vocês não se dobraram diante do primeiro toque, eu vou ressoar um novo toque, eu vou dar ordem para que seja novamente soado. E se vocês não se curvarem, vocês serão jogados na fornalha do fogo ardente. E aí vem o texto que nós lemos. Mesaque, Sadraque e Abednego devolvem essa afronta e diz: nós não nos dobraremos, trazendo, conjecturando para que vocês entendam melhor, nós não nos dobraremos porque nós servimos apenas a um Deus, e nós confiamos nesse Deus, e nós cremos que o nosso Deus vai nos livrar. Nós cremos que nos 45 minutos do segundo tempo, em 1 minuto já para o tempo acabar, o Senhor vai entrar com provisão. Isso é fé. É acreditar que a fornalha está sendo acesa por você, mas você se mantém intacto. Aleluia. É acreditar que Golias está vindo ao seu encontro, mas você se mantém intacto. É você ver que o leão e o urso estão vindo em sua direção, mas você se mantém intacto. Aleluia. Inabalável, pautado na palavra, fortalecido na fé. Aleluia. E para completar no mesmo versículo como nós vemos, eles ainda dizem assim: e se não, ou seja, se Deus não fizer, porque a vontade é dele, ele livra se ele quiser, ele abre a porta quando ele quer, se ele quiser, ele cura quando ele quer, se ele quiser, ele fecha a porta quando ele quer, se ele quiser. Então aqui eles estavam agora passando a confiança para a soberania de Deus, dizendo: e se ele não fizer, ainda assim nós não vamos nos curvar. Aleluia! Glória a Deus! É muito bom, né? Glorificar diante de uma palavra dessa. Nós vemos homens fiéis, homens retos, homens íntegros. Pena que não é a realidade que a gente vê hoje em dia, inclusive dentro das igrejas. As pessoas muitas das vezes elas se deparam com diversos problemas, seja separação, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas dentro do próprio ministério, inclusive, e se dobram, se prostram, justamente para supostamente não morrerem. Muitas pessoas elas se veem cativas no próprio relacionamento por se dobrarem. Muitas pessoas se veem cativas no próprio ministério por se dobrarem. Muitas pessoas se veem cativas no próprio trabalho por se dobrarem. E Deus está falando: eu só preciso da tua fidelidade. Eu só preciso que você seja fiel. Eu só preciso que você aguente firme. Aguenta firme, porque a provisão já foi liberada. Só está aguardando o momento certo. E justamente por não ver o momento certo, é que muitos de nós deixamos de cumprir. Deixamos de ser fiéis para sermos infiéis. Então Mesaque, Sadraque e Abednego diz: ainda que ele não faça, nós não adoraremos. É como se eles estivessem meio que ajudando a composição daquele louvor que diz: se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer, ele continua sendo Deus. Ou seja, Mesaque, Sadraque e Abednego dizendo: se Deus nos livrar, glória a ele. Mas se Deus não livrar, glória a ele também. Glória a Deus. E é essa a concepção que nós precisamos ter, meus irmãos. Se eu estou passando por uma enfermidade, se eu estou buscando, se eu estou clamando, se eu estou suplicando o Espírito de Deus, fazendo campanha, sendo fiel, vindo aqui e até agora nada aconteceu, nós não podemos enfraquecer a nossa fé. A vida continua. Aleluia. A gente precisa continuar na caminhada, porque existe um propósito. E
fiéis. Aleluia. Aleluias. Nabucodonosor então se vê furioso com aquela afronta. Mesaque, Sadraque e Abednego foram ousados. Eles humilharam o próprio rei na frente de todo mundo. E qual é o rei que quer ser humilhado na frente de todo mundo, né? Ninguém quer ser humilhado, quem dirá uma pessoa de posição. O rei então exige, pede que a fornalha seja acesa 7 vezes mais. 7 vezes mais do que a temperatura que normalmente era acesa. E para muitos que talvez não tenham conhecimento, dentro da teologia, existe uma matéria que se chama numerologia bíblica. Essa matéria, ela não diz o poder que os números têm, porque o número não tem poder algum, tá? Não tem poder algum. Algumas religiões tomaram essa ideia para poder enganar, para poder, enfim, usurpar, mas os números não possuem número algum. Mas é certo que eles possuem alguns significados que nos ajudam a entender algumas situações do passado. Por exemplo, o número 4. O número 4 normalmente indica uma mudança de vida, uma mudança de ciclo, uma mudança de fase. Quando Jesus, após ser batizado, que ele foi para o deserto, ele passou 40 dias e 40 noites no deserto. Ou seja, uma mudança de ciclo. Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, Moisés passou exatamente 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, ou seja, mudança de ciclo. Quando o povo saiu do Egito em busca a caminho da terra prometida, o que era para ser 40 dias foi 40 anos, ou seja, uma mudança de ciclo. O número 8, por exemplo, é um número que representa a aliança. Por quê? Porque instituído por Deus, no 8º dia após o nascimento, todo judeu deveria ser circuncidado, como justamente uma representatividade da aliança do homem com Deus. E o número 7, de igual modo, o número 7, ele representa a plenitude, a perfeição. Então aqui era Nabucodonosor dizendo: eu quero que a fornalha seja ardente, seja aquecida ao máximo, de maneira plena, para que eles queimem, para que eles torrem lá dentro. E assim foi feito. A fornalha foi acesa, a ponto dos soldados que estavam levando Mesaque, Sadraque e Abednego terem morrido, tamanha temperatura. Ele manda então que atasse, que amordaçasse Mesaque, Sadraque e Abednego e joga eles lá na fornalha. E daí então Nabucodonosor, eu consigo visualizar exatamente dessa maneira: Nabucodonosor na mesa com os amigos, eu joguei, vi só, eles foram respondões, eles quiseram me humilhar, eu coloquei eles no lugar deles, viu só o meu poder, quem pôde livrá-los da minha mão? Ninguém pôde livrar. Aliás, eu sou o Bambambam, eu sou o Senhor dessas terras, eu que mando e eu que desmando. E no meio de todo aquele discurso, de repente, Nabucodonosor olha ali para a fornalha e algo chama a atenção. Ele viu uma movimentação que ele não esperava. Ele viu uma movimentação estranha. Ele pensou: o que está acontecendo ali? Eu estou vendo uma movimentação, uns vultos passando ali, e acredito que ele chegou um pouco mais perto, talvez dentro das possibilidades, e ele olha e fala: peraí, para de falar. Nós não jogamos 3 homens na fornalha ardente? Aleluia. E aquelas pessoas que estavam bajulando, aquelas pessoas que estavam ali babando ovo, aquelas pessoas que estavam ali idolatrando Nabucodonosor, disseram: sim, ó rei, nós lançamos 3. E Nabucodonosor diz: pois eu, aleluia, eu vejo 4, homens que circulam totalmente livres, aleluia. E o 4, ele é semelhante ao Filho de Deus, aleluia. E aqui já era uma prévia daquilo que estava para acontecer: a vida do Cristo, a vida do Deus Todo-Poderoso, materializado em forma física. A ação que aconteceu aqui, a teologia chama de cristofania, que é uma maneira que Cristo já tinha de se materializar no meio de nós. Assim como Deus em alguns momentos se materializou, então a gente chama essa ação de teofania, e de Cristo, cristofania. Então ali era o próprio Cristo que veio salvar, que veio livrar Mesaque, Sadraque e Abednego pela adoração desses homens. Aleluia. Aleluia. Eu torno a repetir: aonde é que nós vimos aqui que Mesaque, Sadraque e Abednego cantaram: essa casa é sua?
sua casa. Onde? Não tem. Aonde na Bíblia está escrito que Mesaque, Sadraque e Abednego correram para poder pegar o instrumento para tocar? Vamos louvar para poder chamar a atenção de Deus. Aonde que está escrito que Mesaque, Sadraque e Abednego começaram a dançar para chamar a atenção de Deus? Torno a repetir, não que isso deixe de ser uma adoração, não, de fato é uma adoração sim, porque todas as coisas servem para adorar ao Senhor, mas o que chamou a atenção de Deus para aqueles homens foi a fidelidade. Ela verdadeiramente foi uma adoração, foi uma adoração genuína, foi uma adoração de verdade, a qual atraiu o poder de Deus, atraiu o poder de Deus para livrá-los. E talvez, tendo visto o cartaz de hoje, vocês podem ter pensado, o poder da adoração. Então talvez o Joey deva ministrar em Atos 16, onde Paulo e Silas estavam louvando e adorando, orando, e perto da meia-noite Deus mandou ali um terremoto. Louvado seja Deus. Ali nós também vemos a manifestação do poder de Deus através da adoração de Paulo e Silas. Talvez algumas pessoas possam dizer, então o Joey vai ministrar sobre Ana, sobre o clamor de Ana, a adoração de Ana em 1 Samuel, onde ela se derramou, onde ela se abriu, onde ela assumiu ser uma mulher amargurada e abriu seu coração através de um ato de adoração. Sim, também poderia ter sido, porque são atos de adoração, só que são atos momentâneos. Ana chorou e parou de chorar. Paulo e Silas louvavam e cantavam, mas pararam de louvar e de cantar. Agora a fidelidade é permanente. A fidelidade a Deus, ela tem que ser permanente. Ela é permanente, independente de estarmos dentro ou fora da igreja, a fidelidade é permanente. A nossa adoração, ela é uma ponte que testemunha as maravilhas de Deus sobre as nossas vidas. A nossa adoração através da nossa fidelidade é uma propaganda, uma vitrine para que as pessoas possam identificar o poder desse Deus. As pessoas vão ver, poxa, o Michel está até hoje trabalhando no Uber, poxa, mas é uma situação tão complicada, deve estar sofrendo, deve estar passando por um vento. Aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, Michel ali com um sorriso no rosto, Michel ali com todos os motivos para desanimar, mas Michel de pé, vindo para a igreja para louvar a Deus, faça chuva, faça sol, Michel sorrindo, postando imagens do Rio de Janeiro, postando situações positivas no Facebook. Isso é fidelidade. É ter sim motivos para chorar, é ter sim motivos para se prostrar, mas se manter fiel. Aleluias! Aleluias! E aí eu te pergunto, como que tem sido a sua adoração? Talvez muitos de nós não estejamos vendo o poder de Deus através da nossa adoração, porque nós estamos adorando de maneira completamente equivocada, de maneira completamente distorcida. Como tem sido as nossas redes sociais? Será que nós temos louvado a Deus através das nossas redes sociais? O que as pessoas têm visto nas nossas redes sociais, nas nossas postagens? E eu não falo do que tem, eu falo do que falta: Cristo. As pessoas precisam ver Cristo nas nossas redes sociais. É uma ferramenta que é muito utilizada para prostituição, é muito utilizada para a venda de drogas, é muito utilizada para a corrupção. Então nós precisamos utilizar a favor do reino. Aleluia! Como é que as pessoas têm visto o seu caminhar? Como tem sido a sua adoração através do seu caminhar, do seu comportar, do seu tratamento com as pessoas? Como tem sido essa adoração? Será que você tem perdoado? Será que você tem compreendido? Será que você tem se posto no lugar das pessoas para mostrar aquilo que o próprio Senhor Jesus fez por nós, se colocando no nosso lugar? Aleluias! Como é que tem sido a nossa adoração no falar? Será que aquilo que nós estamos falando está agradando a Deus? Será que os lugares que nós temos frequentado está agradando a Deus? Será que as coisas que nós temos posto a mão têm agradado a Deus? Será que as coisas que nós temos visto na internet têm agradado a Deus? Será que os planos, os projetos e as intenções que nós temos nos nossos corações têm agradado a Deus em louvor para que Ele manifeste o seu poder? Fidelidade.
fidelidade, mais do que a sonorização da nossa voz, que é muito importante e é válida, e Deus abençoa verdadeiramente, mas muito mais do que isso, a fidelidade. Deus habita em meio aos louvores. E para quem não entende sobre louvor e adoração, vai imaginar, Deus habita somente no momento aqui do louvor. Não, o louvor é através da nossa vida, através do nosso caminhar, através do nosso testemunho. Esse é o verdadeiro louvor e adoração a Deus. É ter a oportunidade de pecar e se manter reto. É ter a oportunidade de mentir e se manter na verdade. É ter a oportunidade de adulterar e se manter na fidelidade. É ter a oportunidade de falar mal de A e de B e liberar uma palavra de vida, de edificação. Essa é a verdadeira adoração a Deus. E quando Deus vê servos, quando Deus vê filhos fiéis, não há nada que impeça o mover do seu Glória a poder. Deus. Aleluia. Ele vem, e Ele vem com poder e autoridade para nos livrar da fornalha ardente, para nos livrar do urso, para nos livrar do leão, para nos livrar do Golias, para nos livrar da tempestade. Aleluias! Mais do que depender de Deus, depende de nós, através da nossa fidelidade. O impossível, Deus faz, mas faz mediante a nossa fidelidade, que é a nossa maior expressão de louvor e adoração. Amém? Amém. O louvor pode se colocar no altar.